É só isto. Então, muito boa noite, porque vão-nos ouvir, mas às vezes de diferentes horas. Então, muito boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos a esta rúbrica mais uma vez. Aqui a minha rúbrica era uma vez marcas na atualidade. E hoje, esta atualidade tem assim um quê de especialidade, porque aqui comigo a querida Marta Cunha, que vai aqui partilhar sobre este tema também tão importante, mas antes de mais vai-nos falar também um bocadinho de quem ela é, à luz aqui de uma pergunta da praxe, como eu costumo dizer. E este tema, o tema de hoje pode suscitar aqui alguma curiosidade para quem nos está a ouvir e quem nos vai ver também após este horário, que é pressão social no digital. Tum, 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 tum. Vamos dar aqui assim este bote, não é? Estamos em maio, estamos aqui na primavera, então vamos aqui desconstruir algumas coisas que certamente eu sinto e por isso também trouxe aqui esta convidada especial e Marta também deves partilhar aqui. Certamente temos aqui algumas coisas que já trocámos até antes da nossa live, não é? Então, se eu te perguntasse agora mesmo quem é a Marta Cunha, o que é que dizem assim os teus lindos olhos? O que tu dirias? Olha, antes de mais, boa noite a todos que nos estão a ver em direto, àqueles que nos vão ver. Boa noite, ou, como tu dizes, seja lá que horário for, um bom dia para todos. E antes de mais, queria muito agradecer estar aqui neste momento contigo, porque, como tu dizes, nós já trocamos muitas impressões em privado, porque aprecio muito o teu trabalho e a forma tão amorosa como tu trazes este tema que é tão polémico, ou que eu pelo menos sinto que é tão polémico, e portanto agradeço muito estar aqui. Então, olha, quem é Marta Cunha? Aquilo que nós combinamos aqui foi uma conversa muito informal, tal e qual como eu sou, e a Marta Cunha é exatamente essa pessoa, é uma pessoa que, de uma forma muito informal, é uma pessoa que está cada vez mais atenta às dinâmicas da sociedade e está no seu processo de desenvolvimento pessoal a tentar perceber também isso mesmo, que é que quem é a Marta Cunha. Eu sou, de uma forma muito genérica, eu sou algarvia, o que também diz muito sobre mim, que é aquela paz, aquela tranquilidade, Serenidade, não é? É aquela, mesmo. Eu confirmo. aquela leveza do Algarve, não é? Que quando nós vamos lá, nós sentimos. Eu acho que isso também diz muito sobre mim, que é eu ser algarvia. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, muito sociável e sou uma pessoa que gosta muito de lidar com pessoas, ou seja, eu acho que isto diz muito mais sobre mim do que qualquer outra coisa que eu poderia dizer, que é, eu sou uma pessoa muito, muito, muito conectada a pessoas. Então, nesse caso, conectada a pessoas, não é? Se aqui tivéssemos como também pergunta, ou era uma vez, o que é que tu dirias? Olha, era uma vez uma mulher com uma energia predominante masculina. E aqui, para quem nos está a ouvir, que pode não conhecer o conceito, não é fisicamente masculina, mas a energia da ação, da Do fazer? implementação, do fazer, da velocidade e tudo mais. É de uma vez uma mulher com uma energia predominante masculina que de repente, a dado momento da sua vida, travou um bocadinho e começou a olhar à volta e começou a perceber que aquilo que tinha vindo a construir e que tinha decidido para a sua vida até o momento, que já não lhe fazia muito sentido, que a forma como estava a viver, que já não lhe fazia muito sentido. Então é uma mulher que desde há uns belos anos para cá tem vindo a aprender muito sobre a energia feminina, sobre a energia de
silenciar, de introspecção, de me permitir sentir as minhas emoções, de permitir ir para além daquilo que os meus olhos veem, e portanto é uma mulher, é uma vez uma mulher que se tem estado a descobrir, que tem estado a gostar muito daquilo que tem estado a descobrir e que trouxe mais propósito à sua vida através deste momento de paragem e de viragem, digamos assim, que muitas das vezes nós gostamos que seja um estalar de dedos e mudar a realidade, mas que tem sido um processo, e tem sido um processo tão bonito como desafiante, não é? Porque nós queremos esta realidade na nossa vida, mas só conhecemos outra. E como é que se chega até lá? Desconstruindo tudo aquilo que nós construímos, ou não, ou aproveitando dali, porque nós não começamos do zero, começamos da experiência. Então, olha, era uma vez uma mulher em construção, que eu acho que nós estamos em construção e em desconstrução e em descoberta toda a vida, era uma vez uma mulher que está cada vez mais fascinada com a vida, com o processo da vida e com o processo de desenvolvimento pessoal, por muito que às vezes ele venha aqui tocar assim naquelas feridinhas. Então, era uma vez uma mulher que não só tem descoberto muito sobre a vida, mas que adora, mais uma vez, muito ligada a pessoas e que adora também trazer algumas pessoas comigo neste processo, apesar de que, obviamente, eu sei que ninguém ajuda ninguém. As pessoas têm o seu processo e têm o seu poder dentro delas próprias, mas às vezes nós estamos um bocadinho perdidas, e eu já lá tive, e às vezes estou também, e precisamos de uma guiança. Então eu adoro poder ser às vezes esse farol, essa guiança, para que as pessoas recuperem o seu poder pessoal e que façam este caminho que é tão maravilhoso e que eu acho que traz tantos benefícios na nossa vida. Eu acho que estou aqui a não responder a nada, não é? Eu acho que estou... Não importa, porque não há o certo, não há o errado também, não é? E estava-te a ouvir e estava assim a deleitar-me, não é? Nas tuas palavras, nessa energia também, porque tu falas nessa energia do fazer, mas eu vejo-te muito com a energia do feminino, não é? E é por isso que nos conectamos. E sei que tu também já tiveste aqui alguns pontos em comum também aqui com a minha história pessoal e até profissional. E estava a ouvir-te falar, e antes até de fazer uma pergunta que eu queria fazer-te, tu que trabalhas também a área do autoconhecimento, não é? Do desenvolvimento pessoal, mas também tens aqui uma ligação com a vertente mais empresarial, organizacional. O que é que tu sentes que se passa nas organizações? Tu sentes que já há este autoconhecimento? Sentes que isto ainda é um tabu? Fala um bocadinho dessa tua experiência, assim só em jeito, eu sei que isto não estava programado, mas é como deixar fluir. E pronto, eu tinha Claro. feito esta pergunta, até porque eu sinto muito com as pessoas, eu trabalhei durante 11 anos em recursos humanos, até que criei o meu próprio negócio, desse desfazamento que eu sentia, não é? Dessa inquietude. E eu perguntava muitas vezes que a vida não devia ou não podia ser só aquilo, só trabalhar das 9 às 18. Ainda ontem fiquei muito marcada porque alguém partilhava uma história comigo de uma rapariga que ia a caminhar para o shopping e via-se perfeitamente que ela ia para o trabalho e estava a respirar. Ela não respirava, ela tipo sufocava, que ela devia estar numa ânsia, num stress, num desequilíbrio tão grande e que eu não sei qual é a tua perspectiva, uma vez que trabalhas também nas organizações e como é que isso também nos pode trazer aqui impacto. Antes passámos até, melhor, aqui à pressão social do digital, que é o nosso tema de base. Ok, aquilo que eu sinto é que a sociedade, desde há uns anos para cá, é uma sociedade muito exigente a nível de produtividade, a nível de realização profissional, e faz com que, numas gerações mais atrás, tenha incutido na cabeça de muitas pessoas que tu só és alguém na vida, ou tu só tens realização pessoal
através da parte profissional. Então, essa exigência da sociedade e tu olhares à tua volta e todos estão ali numa competição e numa exigência de se concretizarem, se realizarem através da profissão, que eu acho que entramos ali num modo em que as pessoas deixaram de ser pessoas, deixaram de ser humanas e passaram a ser apenas robôs. Agora, o que é que acontece? Isto estava tudo muito bonito, parece, eu acho que isto é quase como a minha vida, isto estava tudo muito bonito até chegar um desafio, e o desafio foram os millennials, e nós vemos esta geração mais nova, não lhes interessa que, eu pago-te X, ou tu vais conseguir ser diretor, ou vais conseguir ser CEO. Isso não lhes diz nada. Eles querem mais da vida. Eles percebem que a vida não é ser CEO. Eles percebem que a vida é aproveitar a vida. Não é... Porque muitos de nós, às vezes, nós já morremos, só ainda estamos vivos até chegar lá. Porque muitos de nós não estamos a viver, nós não estamos a aproveitar a vida passa por nós e só caímos em nós quando, é triste dizer, mas o processo de desenvolvimento pessoal nas pessoas só começa quando existe uma separação, quando existe uma morte, quando existe um desemprego, não começa quando a pessoa de repente, olha, vou mudar a minha Uma vida, doença também, uma que é doença. Exatamente, e eu acho que as empresas neste momento estão a levar com esse desafio, porque querem sangue novo, querem esta, e até porque há um desafio em Portugal, e não só em Portugal, na Europa, porque eu trabalho muito com clientes estrangeiros também, com empresas estrangeiras, há um desafio de uma forma geral na Europa, para não dizer no mundo, de falta de pessoas para trabalhar, não é? Falta de, há muito desemprego, capital há humano, sim. capital humano. Agora, qual é a questão? Para ir buscar capital humano, tens que ir buscar esta geração mais nova. E esta geração mais nova é aquela geração que não lida com a pressão como lidavam outras gerações. Então, eu acho que as empresas estão a ser forçadas a olhar para isso. Eu vejo, por exemplo, nos eventos corporativos que são muito mais inclusivos. Agora não existe o CEO que está lá no palco a falar. Agora existe o contributo de todas as pessoas, existe um olhar atento para todas as pessoas portanto, estes temas têm vindo a crescer cada vez mais nas empresas. E porque estamos a falar de sustentabilidade, e sustentabilidade estamos a falar de direitos humanos, e quando estamos a falar de direitos humanos, não estamos a falar só de África ou da Ásia e de mulheres que não têm voz, estamos a falar de coisas tão simples como tu teres de olhar para o teu telemóvel 24 horas por dia para saber se tens um e-mail para responder. Estamos a falar de tantas outras coisas que já não são possíveis. E vamos ter de humanizar os negócios e, portanto, eu acho que isto está a ser, é a minha perspectiva muito pessoal, está a ser um processo, ou seja, é tal e qual como tudo aquilo que eu disse sobre mim é o que se está a passar nas empresas, que é, ok, temos que parar, olhar, isto como estava já não funciona, de que forma é que podemos chegar aqui a um meio termo, não é o 8, não é o 80, é o caminho do meio, que dê para toda a gente, e até porque as empresas são feitas de pessoas e para pessoas, e o próprio cliente que está do outro lado, ele não é um número, ele quer ser visto como uma pessoa, ele quer ser visto. Sabes aquela história do I see you, do avatar? É mesmo isto. O cliente quer que tu o vejas, mas que tu o vejas verdadeiramente. Tu não lhe estás ali a vender um serviço, tu estás ali para apoiá-lo. É mais É uma uma coisa horizontalidade, não é? completamente. Neste momento, eu acho que as empresas, em vez de ser pirâmide, eu acho que cada vez mais estamos ali na entreajuda, no contributo de todos. Eu acho, sem dúvida nenhuma. E quanto maior a empresa, e olha que eu trabalho com empresas muito grandes, dimensões muito grandes, quanto maior a empresa, mais isso acontece. Eu tenho empresas que metem ecrãs gigantes com frases ditas pelos seus funcionários. Porque eu ouço aquilo que tu dizes, o teu contributo é importante, tu fazes parte do crescimento. De que forma é que podemos crescer juntos, não é? Eu acho que isso acontece em tudo. Antigamente os casais também não eram assim. Hoje em dia os casais tu tens os teus objetivos pessoais, ele tem o seu objetivo pessoal, tem os seus E objetivos trabalham em para comum. uma complementaridade, não é?
E cada um contribui, ou seja, ele contribui para os teus objetivos, tu contribuis para os objetivos dele e crescem em conjunto. Eu acho que isso agora é uma coisa que todos nós estamos a criar consciência em todas as áreas da nossa vida, nomeadamente na área profissional, sem dúvida nenhuma. Oh, É a minha perspectiva. sim. Não, isso é muito relevante e são temas, olha, temas aqui já para uma próxima live. Sim, de facto temos que olhar, ou seja, temos que nos ajustar, não é? Se nós tivemos um Covid que nos veio mostrar algumas coisas que achávamos que eram impossíveis e que nos trouxe possibilidade, eu sou um exemplo vivo da questão efetivamente de Covid, porque foi nesse período que eu criei a minha própria empresa. E tu certamente tens, todos nós temos os nossos desafios, todos nós temos os nossos, não é? As nossas, as nossas chamadas de atenção, às vezes, muitas vezes, é pela dor, efetivamente, mas eu considero que precisamos mesmo de olhar para as organizações de um outro ponto de vista. Eu valorizo muito isso. Agora que já não estou diretamente relacionada, embora também dê formação, e também tenha algum contacto, mas já não estou totalmente relacionada. Mas vejo, sobretudo, esta liderança a ter que ser efetivamente voltada para um outro ponto de vista também. Por isso, grata por esse contributo valiosíssimo. E faço aqui, ou seja, nós estamos a falar de pessoas, estamos a falar de organizações, as organizações são compostas por pessoas e também aqui no digital, não é? Porque atravessámos aqui um período de que os negócios vieram muito para o digital e agora estamos a ter aqui um boom do digital e que, de certo modo, está aqui a ser um bocado claustrofóbico, a meu ver, para muitas pessoas e já trocámos também conversas longas sobre isto e por isso também te convidei para este podcast, para esta live, para nos dares aqui o teu ponto de vista, enquanto terapeuta também a acompanhar pessoas, trabalhando aqui o autoconhecimento. O que é que tu sentes que aconteceu antes, ou seja, qual foi a revolução que tu vês a acontecer com as pessoas através do digital? Ou seja, se pudéssemos até aqui explanar, no fundo aqui, o que tu sentes dos teus clientes, o que eu sinto também das minhas clientes de terem que estar no digital, mas com uma obrigatoriedade, com uma pressão gigante que tem vindo também a esticar a corda demasiado para doenças ou para exaustão completa. E aqui, passando-te aqui a palavra, conta-nos um bocadinho aqui do teu olhar, do teu olhar. Ok, vou aqui separar entre o meu olhar e o meu olhar em relação às pessoas que chegam até mim. Ok. É óbvio que tudo na vida tem vantagens e desvantagens, e óbvio que é muito bom nós termos esta possibilidade de, através de um clique, através de um ligar um computador, um telemóvel, termos acesso a tanta informação. Mas qual é que é a grande questão? Que é, quando nós não sabemos quando não sabemos qual é a direção que queremos tomar, quando não sabemos o que queremos, somos levados para vários caminhos. Então, o que é bom? Quando nós temos muito bem definidos, e eu estou sempre nas minhas mentorias, uma das coisas que eu mais digo é ter os nossos valores como uma guiança, como uma bússola. Se tu tiveres muito bem presente na tua mente quais são os teus valores, mais facilmente percebes o que é para ti e o que não é para ti. Então o que é que acontece? Nós, no fundo, eu às vezes sinto-me muito invadida. As pessoas dizem, então, mas foste tu que ligaste o computador, foste tu que ligaste o telemóvel, mas às vezes sinto-me muito invadida, sinto que há muita coisa que chega até mim ao mesmo tempo e que nem dá tempo de processar, porque é muita informação, é muita oferta, muita. E então é muito importante nós também percebermos
porque a internet é uma coisa valiosíssima, mas tem que ser utilizada da melhor forma. É muito importante nós percebermos o que é importante para nós e onde é que nós queremos investir o nosso tempo e a nossa atenção. Esse é o ponto número um. Como terapeuta, existe de facto essa pressão. O que é que acontece? O que é que eu acredito, e se calhar estou aqui a misturar um bocado várias informações. Eu acredito, e se calhar já vamos falar sobre isso, existem muitas crenças sobre se um terapeuta deve ou não estar presente na internet, se deve ou não promover o seu serviço, se deve ou não investir em marketing e essas coisas todas. Mas a realidade é que, seja qual for a tua área de atividade, sejas tu arquiteto ou terapeuta, tanto faz, a realidade é que bom é saber que quando nós precisamos de algum serviço, que existem pessoas que estudaram, que se dedicaram e que se colocaram ao serviço, não é? Porque imagina se eu quisesse construir uma casa e não houvesse ninguém que estudasse arquitetura, eu não tinha como saber, não tinha como construir uma casa. Se eu quisesse construir uma casa, houvesse muita gente que tivesse estudado arquitetura, mas ninguém se promovesse na internet, eu também não teria como saber, a menos que fosse um vizinho meu e que eu perguntava ao vizinho do vizinho, ao amigo do amigo, não é? Então, ainda bem também que existe a internet e o marketing, para que eu possa saber quais são as opções. Ainda bem também que as pessoas investem um bocadinho nas suas redes sociais, porque, por exemplo, ao nível das terapias, porque eu sou terapeuta, mas eu também faço terapia. Então, ainda bem que as pessoas investem nas suas redes sociais, porque se me recomendam, olha, queres fazer constelações familiares, eu vou-te recomendar a Vera. Ainda bem que a Vera tem redes sociais e que eu posso ouvir a Vera a falar, para ver se me identifico com a Vera ou não. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto tudo? O que eu quero dizer é que, apesar de, se por um lado é uma grande quantidade de informação, uma grande quantidade, é quase como se as pessoas estivessem a meter, sabes quando tu passas por aquelas ruas cheias de neons com nomes chamativos e tu não sabes bem para onde olhar. Se por um lado a internet hoje em dia e as redes sociais hoje em dia são um bocadinho isso, por outro lado ainda bem que são assim, porque tu podes entrar na minha página, podes perceber se te identificas comigo, com aquilo que eu digo, e está tudo bem, não é? E podes não te identificar. Agora, da parte de quem tem que se promover, porque lá está, quando uma terapeuta diz que se coloca ao serviço, não podes colocar-te ao serviço e fechar-te dentro de casa. Se tu estás ao serviço, tu tens que mostrar que estás ao serviço, tens que mostrar qual é o serviço que tu tens. Tens que, não é? É a minha opinião. E, portanto, quando tu te colocas ao serviço, depois vem uma série de informações que dizem que o Instagram diz que tu tens que publicar todos os dias, idealmente. E quando tu fazes Reels, tem que ter não sei quantos minutos, não sei o que mais. E é aí que vem a pressão. É aí que vem aquela. Porque se tu queres estar presente, porque se tu queres. E é aí que vem a pressão. E, portanto, da minha parte, eu acho que existe muita pressão. Eu, pessoalmente, deixo fluir, deixo acontecer, mas eu acho que hoje em dia a forma como as aplicações, as plataformas estão feitas de forma a colocar muita pressão e às vezes até a fazer com que tu te dediques mais ao marketing do que ao serviço. Não sei qual é a tua Sim, sim, opinião sim. sobre isto. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tocaste aí num ponto que eu até escrevi aqui para falar. Sim, ficas refém no fundo, não é? Ou seja, se essa tal rua que tu dizes, não é? Está cheia de neons. Ou seja, há aqui muitos inputs que nós recebemos, nós estamos sempre a receber, não é? Ah, e lá está, se nós não estamos no nosso centro, não é? No nosso alinhamento, rapidamente nós, tipo, andamos à procura. Se calhar ainda me falta isto, se calhar ainda me falta aquilo. Aquilo que eu sinto muito, e quando tu falaste comigo a primeira vez, lembro-me bastante bem, que tu partilhavas isso e qual é que era aqui também o meu ponto de vista.
Efetivamente, eu como trabalho com marcas que são pessoas no fundo, ou melhor, no fundo não, é isso, não é? É dar voz à missão de cada um de nós. Eu acho que tem que haver muito. Imagina, eu ainda hoje fazia um vídeo sobre isso, que é, imagina, eu não gosto de viajar para sítios de praia. Então estão-me a conduzir a ir para a praia, mas eu vou ficar desmotivada, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar em total crispação comigo. Porque aquilo não tem a ver com o meu ADN, aquilo não tem a ver com a minha autenticidade. Então nós podemos também olhar para isto também quase figurativamente, não é? Como as redes sociais. Efetivamente, tu disseste uma coisa muito interessante que ainda esta semana ouvia, que era alguém da área do marketing que dizia assim: Tu és o restaurante que estás a ler o meu post? Eu não fui ao teu restaurante, pois não? Sabes porquê que eu não fui? Porque tu não estavas na minha pesquisa, em que eu fui ao Google, ao TripAdvisor, não sei o quê, não sei o que mais. Achei aquilo engraçado. E efetivamente é isto, não é? Contudo, há que ter muito bem claro e ter esse espírito crítico. Tu falaste uma coisa que eu que acompanho, não é? Pessoas que estão a iniciar os primeiros passos no empreendedorismo. Falo muito disso e nós trabalhamos logo isso, a missão, visão e valores. Quando eu não tenho o meu guia, a minha estrutura base, não é? Como numa empresa, depois ela descamba. Porque eu não sei aquilo que me faz bem, aquilo que me faz mal. Se aquilo é orientador, então eu tenho que ir à procura dessa orientação e ver este projeto, esta parceria, este negócio acrescenta realmente, ou eu estou alinhada com isto ou não. Eu acho que o que falta muitas das vezes é as pessoas dão quase, ou seja, não têm esta forma introspectiva de colocar a questão a si próprios. É o meu ponto de vista também. E também é o meu ponto de vista das pessoas que eu acompanho. Porque realmente, tu falaste uma coisa que é os filtros. Nós temos que ter filtros. Porque senão, dizem-nos, olha, atira-te para o rio. Tu vais atirar-te para o rio. Planeia que tens que publicar X e X e X e X e Y. Isso não funciona. Eu, por exemplo, estou neste momento a testar, até com alguns horários, que a própria plataforma do Meta Business dá horas recomendadas e eu tenho andado a testar, que eu acho que essas horas recomendadas não são assim tão recomendadas. Então é no fundo, se nós trabalhamos o autoconhecimento, não é? O desenvolvimento pessoal, porque é que nós queremos controlar uma coisa que nós estamos a ir contra os nossos próprios princípios? E eu acho que aí é que é a chave. Mas quem é a minha convidada és tu. Por isso, nesta questão toda, que também me ouviste, o que é que, o que é que podes aconselhar quem esteja assim, um bocadinho perdido, não é? Com esta pressão toda do digital e tu, enquanto terapeuta também, o que é que tu poderias deixar aqui como conselho, como, não é? Como ombro amigo também, como contributos até de boas práticas sobre a tua própria história, sobre o teu próprio processo e também aqueles que tu vais acompanhando e mais que tudo. É que às vezes há muito esta coisa e é isto muito egoico, não é? Eu é que sei, eu é que domino, eu é que realmente tenho aqui o know-how todo, mas efetivamente a vida traz-nos mudança. E também aquilo que é agora pode não ser mais daqui a pouco. Só que as pessoas acham que tem que estar tudo ali controlado e tem que estar tudo ali muito, não sei. É aquilo que me dá, falaste há pouco do robô, não é? Tornas-te às vezes um robô também da internet. Tornas-te um robô das tuas próprias terapias. Vês isto dessa forma? Vejo. Olha, ponto número um. Eu acho que todos os negócios, não só terapias, porque aqui vou já, isto é já um gatilho para quem nos está a ouvir e não é terapeuta, que é quando eu lhe chamo negócio, àquilo que eu tenho. Porque as terapias não são negócio. Ainda bem que eu tenho a oportunidade de me colocar à disposição
e de fazer isto um negócio, porque isso vai-me trazer a possibilidade de eu continuar a investir em mim, no meu conhecimento, no meu aprofundamento, para trazer cada vez mais. Porque se não fosse um negócio, eu não poderia, não teria esse tempo, não teria esse dinheiro para poder trazer cada vez mais. Então, portanto, eu sei que quem nos está a ouvir, provavelmente quando houve negócio até lhe falta o ar. O que é que acontece em todos os negócios? E olha que eu sou terapeuta de vários terapeutas e também faço terapia com vários terapeutas. Mas eu sou terapeuta de vários terapeutas e isto é um tema muito, porque como tu sabes, o Theta Healing vai exatamente às crenças e isto é uma crença muito complicada para muitas pessoas, que é, para já, a história do eu estou aqui para ajudar. E até eu acho que ninguém ajuda ninguém, acho que no limite tu guias as pessoas, tu facilitas, tu não ajudas ninguém, as pessoas ajudam-se a elas próprias, tu no limite mostras um bocadinho o caminho quando a pessoa anda ali um bocadinho perdida. E então é aquela coisa do eu estou para ajudar, aquela pessoa precisa de mim. E então eu não lhe posso cobrar, pronto, aí começa a questão das terapeutas. Então, o que é que acontece? Quando tu te colocas ao serviço e crias uma página, tens que ter noção, e é por isso que é tão importante a história dos valores, e nós já falámos muito sobre isso, e é por isso que eu me identifico tanto contigo e com o teu trabalho. Tens que ter muita noção dos teus valores, porque senão tu vais ser refém de número de seguidores, número de likes, e número de comentários e esse tipo de coisas. E vais levar as coisas muito como pessoal, que é, ok, aquelas pessoas não gostam de mim, porque não comentam. Há muita gente que vê, e isto ainda é um estigma na sociedade, as terapias, cada vez menos, graças a Deus, porque as pessoas cada vez mais estão abertas a terapias, mas há uns belos anos atrás, fazer terapia era para pessoas que tinham problemas mentais ou que não estavam assim muito bem, então não é ainda não é assim tão fácil para as pessoas assumirem que fazem terapia ou que precisam ou que sentem que gostariam de fazer terapia. Terapia, quando tu estás num bom momento da tua vida, ainda é melhor, porque ainda potencia muito mais para a tua vida. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que muitas das vezes há pessoas que te seguem, mas não fazem o seguir. Há pessoas que gostam do que tu dizes, mas não fazem like. E portanto, nós andarmos aí com as métricas de quantos seguidores temos, quantos likes temos, andarmos a comparar, andarmos a pensar que é uma coisa pessoal, isso traz muita pressão às pessoas em geral que têm negócios, ok? Então eu acho que quando nós trazemos com amor aquilo que temos para dar e deixamos lá disponível, e quem quiser ir lá beber daquilo, tudo muito bem, e a quem ressoar tudo muito bem, é tão mais leve, é tão mais fácil, é tão mais tão mais descomplicado, traz tanta leveza, que é uma coisa maravilhosa. Agora, se isso é fácil, não é fácil, não é? Não é fácil tu veres pessoas que são uma inspiração para ti e não te comparares. Porque existe uma linha muito ténue entre a comparação e a inspiração. A inspiração é aquilo que nós devemos ter. Uau, é possível, não é? Há quem esteja no lugar que eu acho que tem tanta luz, e isso é possível, não é? É possível chegar lá, se aquela pessoa chegou eu também cheguei. Então é uma inspiração para mim. Mas nas redes sociais, muitas das vezes, nós não estamos lá no lugar de inspiração, estamos no lugar de comparação. E não é só a nível de negócios, na nossa vida pessoal também. Nós vemos aquele relacionamento fantástico e nós não vemos como inspiração, nós vemos como comparação. Nós vemos aquela pessoa que tem uma vida fantástica, não vemos como inspiração, vemos como comparação. E o mesmo com os negócios. E eu acho que o que traz tanta pressão, e se eu pudesse deixar aqui uma mensagem, é exatamente essa, que é: não olhes para os teus likes, não te metas com essas métricas, pelo menos é aquilo que eu sinto, se for aquilo que fizer sentido para ti,
não olhes para os likes, não olhes para o número de seguidores, porque a quantidade e a qualidade são coisas tão diferentes. E às vezes nós temos pouca qualidade, mas tanta qualidade. Eu recebo mensagens de pessoas que estão na minha comunidade, e eu, quando criei a minha comunidade, foi no sentido de é quase como o sofá da minha casa, sabes? Eu, quando chego ali já almofadinhas do sofá da minha casa, para quem sentir de se sentar, de se aconchegar e de querer sentir o meu conforto, que ali possa encontrá-lo. Então, a partir daí, venha o que vier, não é? E isso é Agora, efetivamente um processo de autoconhecimento, não é? Isso é aplicar o autoconhecimento que tu recebes. Quando não é assim, então não me venham dizer que estão em processos de autoconhecimento, porque não existe. E às vezes também lá está, é uma linha muito ténue. É entre aquilo que é pré-concebido e aquilo que é aplicado na prática. E esse é a grande questão. Mas sim, desculpa só de fazer esse parêntese. não, e é isso, e eu acho que esse é de facto o desafio em todas as áreas da nossa vida, que é, ok, eu já sei, eu já expandi a minha consciência, eu já entendi tudo e mais alguma coisa, tudo e mais alguma coisa, quer dizer, há muita coisa ainda que eu tenho para aprender e para expandir e para evoluir, para crescer. Mas sobre esta área, ok, eu já entendi certas coisas, mas como é que eu coloco em prática? Se eu gostaria de ter mais pessoas, porque aí é que está a questão, que é, eu quando crio uma mentoria, ou quando penso numa nova coisa, e ainda hoje estava, pensei numa coisa espetacular, que ainda vou meter, ainda não comuniquei, eu gostava imenso que várias pessoas chegassem até mim. Se me dá pena que em vez de um X número chegue muito menos, dá. Se eu gostaria de me promover mais, ou se eu gostaria de dedicar mais tempo a meter a minha voz no mundo para ver se mais pessoas se identificavam comigo, porque se eu tenho esta coisa tão boa, eu quero partilhá-la com muitas pessoas, então eu quero que elas cheguem até mim. E a única forma que elas têm para chegar até mim É é a eu também. comunicação. Exato. Exato. E então é este conflito cá dentro do tu tens que fazer mais vídeos, tens que. Mas eu não tenho que, não é? Mas eu quero. E não podemos partir aqui de um lugar infantil do eu quero, mas não quero fazer nada para isso. E é Exatamente. por isso que eu gosto de ti, da tua forma de trabalhar, que é tu permites-nos trazer isso de um lugar mais amoroso, de um lugar mais acolhedor, de um lugar mais de autoconhecimento, e não daquele lugar de fábrica de ânsia de produtividade com o qual eu já não me identifico. Sim, há muito esta coisa dos resultados, não é? Eu costumo muitas vezes dizer isso. Primeiro, olha, queria só aqui salientar da tua partilha tão bonita, e realmente é isso. É nós trazermos a nossa vibração. Tudo aquilo que atrai é a nossa energia, é a nossa vibração, a nossa vibe. Não é mais nada. Porque se tudo estiver alinhado, intenção, motivo e ação, tudo gera mesmo o mesmo canal. E tu falaste aqui de uma coisa que eu volta e meia acho que voltei até a partilhar, porque uma das minhas primeiras clientes vinha muito com esta coisa de que eu quero ser, eu trabalho também muito com pessoas que, não é, que querem criar a sua marca a partir de áreas de bem-estar, de saúde, muito por aí também. E muitas das vezes as pessoas pensam: eu quero criar um negócio e o que eu tenho que fazer é criar uma página numa rede social. Mas um negócio assenta em princípios, em base, em estrutura, missão, visão e valores, num quadro, não é? Referencial. Eu tenho que estruturar isto, ter uma estrutura, não é? Se eu não tiver uma terra, vou meter a planta onde? Ou vou meter a semente onde? Não está lá o extrato. O extrato é que dá sustentabilidade à semente. Então é este extrato que muitas vezes falha e falta, porque achamos, não é? Estamos aqui muito vocacionados. Basta criar uma página e está tudo bem. E eu costumo dizer, é como tu dizes, não é? O número,
o número também é importante no sentido de olhar para os números e ver, não é? Nas empresas, nós precisamos de olhar para os números, não é? Para ver se ela está a correr bem ou não. Mas olhar para os números é apenas um indicador. E esse indicador não é o indicador, muitas das vezes, pelo menos daquilo que eu conheço, da realidade com que me chega, não é o grande número que te pagam as contas, não é o grande número que tu tiras, não é? Ali uma fonte de financiamento brutal. Não. E os negócios existiram antes desta era digital e funcionam. Só que as pessoas estão tão concentradas na questão do digital. O digital tem uma forma de alcance maior, mas é importante ir ao tradicional, ir à base e fazer não é? Este reality check. É como tu já disseste isso e muito bem, que eu também já estive lá, não é? Eu também já consumi coisas que de todo hoje, não é? Com mais espírito crítico e olhar racionalmente para as coisas, não fazem sentido nenhum. E principalmente arrepia-me às vezes quando diz ganha não sei quantos clientes em X tempo, faz não sei o quê e recebe isto e aquilo. Pronto, é um mercado. O mercado existe. Não nos devemos agora conflituar com ele no sentido em que aquilo é um dado adquirido. Ou seja, por a Marta dizer uma série de coisas ou a Sofia dizer uma série de coisas, eu tenho que ver isto faz sentido para mim ou não, não é? É como tu dizes, é depois ver também qual é a aplicabilidade. E este acho que é o grande, acho que é aquela fatiazinha que poucas pessoas têm e tu tens, que é realmente estar em missão, estar em verdadeiro, totalmente para a pessoa. E há poucas pessoas a fazerem isto. Por exemplo, eu costumo até dizer, e vinha agora de uma formação e dizia isto, que, por exemplo, há muitas pessoas que fazem retiros, eu faço também retiros, não é? Tenho a área da formação e dos eventos. Mas o mais importante para mim é que não só aquela experiência de 3 dias seja, não é, transformadora, mas também há um antes e há um depois. E eu dou esse acompanhamento, eu não cobro mais por isso, não é? Eu podia cobrar mais por isso. Porque, efetivamente, tu vais a uma formação, tu vais a um evento, vais a uma. E agora, como é que eu aplico isto na minha prática? Não é? Como é que aquilo se torna realmente palpável? Porque senão eu não tinha ido. E este é a grande gap que existe, que é as pessoas dão a uma fábrica, não é? E depois, olha, desenrasca-te para não dizer um nome que é feio. Mas no fundo era isso. Aqui como mulher, com essa mulher de olhos voltados para o seu autoconhecimento, para o seu autodesenvolvimento, que partiu assim de uma energia masculina, mas eu vejo tanto esse poder feminino. Estou super emocionada com o que tu disseste. Desculpa. Queres partilhar alguma coisa assim? Não, é mesmo isso. Sabes que às vezes nós temos este espírito de missão. Se calhar não é tanto o meu caso, porque eu já parti de uma energia maioritariamente masculina. Mas às vezes nós temos uma missão, queremos colocá-la no mundo, mas não temos ninguém que nos dê a mão e que nos dê essa sustentação. Realmente, formações e daquelas do rápido, do aprenda em X dias ou o que quer que seja, formações há muitas. Sustentação não há tanta, não é? E haver alguém que vem de um lugar que deixa de olhar para nós como uma fonte de rendimento e começa a olhar para nós como um contributo para sonhos, não é? Ai, não sei porque é que eu estou tão emocionada. Olha, eu estou toda arrepiada, não sei, acho que vou chorar contigo. Fala tu um bocadinho agora, fala tu um bocadinho. É isso, não é isso que é.
que é vir alguém que vem de um lugar de sustentação, não é? De nutrição. Tu tens uma energia muito feminina, a energia da nutrição, do colo, e tu fazes isso com as pessoas que chegam até ti, porque tu sabes que acima de tudo aquelas empresas são pessoas e a tua nutrição e o teu colo são para aquelas pessoas, a tua sustentação é para aquelas pessoas. E é por isso, eu conheço o teu trabalho e lá está, é fácil dar dicas. Eu adoro aqueles posts que dizem 10 dicas sobre, 5 dicas sobre. É fácil dar dicas, mas nós somos pessoas e cada pessoa tem a sua especificidade, tem o seu processo, o seu caminho, as suas dificuldades, e olhar verdadeiramente, eu volto a dizer, olhar verdadeiramente é o que nós estamos a precisar mesmo, na minha opinião. Tudo aquilo que eu trago aqui é a minha opinião, é a minha visão da coisa, mas Yes, quando yes. nós temos esse olhar, tu tens esse olhar, tu olhas, tu vês, não é? E esse olhar atento, que não é generalista, e quando tu fazes os teus retiros, tu fazes um lugar de limitar lugares para poderes suportar, não é? É isso que me emociona, é isso que me traz, é isso que me traz algum alento, porque de facto é muito fácil nós termos estes sonhos e termos estas missões de vida, o difícil é colocá-los em prática, não é? E manter mais do que tudo, eu dizia isso ontem, Ai, que sim. é criar é fácil, agora manter como uma relação, como um negócio, com o que quer que seja, não é? Há muita coisa que abriu na pandemia e que também fechou, não é? Agora é isso, é esse enraizamento. E sabes, eu já estive num lugar também muito mau, porque eu conto isto, não é? E isso já tornei isso público. Eu estive numa grande escola de desenvolvimento pessoal, não é? Não vou citar nomes, e acompanhava muitas pessoas, e aquela forma não era a correta. As pessoas às vezes não têm a noção de que uma formação de um ano, uma formação do tempo que for, para criar um negócio, ou para, não é, este negócio da alma, ou isto ou daquilo que lhe queiramos chamar, não é? Porque depois entra também muito o marketing, tem que estar muito bem sólido. Por isso é que os estudos também nos suplantam, não é? As empresas, até o terceiro ano, não é? Muitas delas fecham. O INE tem dados estatísticos sobre isso. Então há que trazer muita, ou seja, racionalidade também, a objetividade a uma área de terapias, uma área do que quer que seja, em qualquer área, não é? Porque senão, se tu não dás colo, não é? Se tu não alimentas, um negócio é um bebé. Ele precisa de colo, ele precisa de sustentabilidade, ele precisa de, pá, bater a algumas portas e não é também no digital só. E eu acho que temos que dar voz a isto. Por isso é que eu também, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou no meu negócio é aquilo que eu sou na minha vida pessoal. E, e pronto, é um bocadinho uma escolha de cada um de nós. Às vezes temos que passar por essas adversidades para ver realmente aquilo que nós não queremos. Eu acho que esse foi o meu maior ensinamento. E pronto, e é caminhar também junto de pessoas como tu, que estão ali, não é? Que estão ali realmente, verdadeiramente. E é isso que faz a diferença. Por mais, por mais que todos queiram, não é? Sobreviver quase nesta era digital, tipo, eu é que tenho que ter mais likes, eu é que tenho que ter mais visualizações. Epá, porra, faz Sim. o que te compete, mostra aquilo que tu és e depois deixa, delega ao universo. E sabes de uma coisa, se me permites agora entrar aí na tua conversa, tu há bocado falavas sobre a diferença de estar no digital, que não é a única, não é o único meio, não é a única via. E nós, quando estamos no presencial, nós não conseguimos ser muito diferentes daquilo que nós realmente somos, na nossa essência. É mais difícil
disfarçar, usar máscaras. E o digital está muito feito, seja na tua vida profissional, seja na tua vida pessoal, o digital está muito feito para o perfeccionismo, não é? O que é que eu coloco lá? As minhas férias perfeitas, a minha vida perfeita, o meu relacionamento perfeito e essas coisas todas. E mais uma vez, empresas perfeitas, seja de que área for, não é? Se tu és de uma área, comparas com as empresas da tua área. Negócios perfeitos, situações perfeitas e tudo mais. E eu acho que nós, quando estamos no digital, acabamos por sentir essa pressão de só trazer o que é perfeito. Ah, não vou publicar porque não é perfeito. Ah, não vou trazer isto porque eu não sei se estou a dizer, se estou a falar exatamente de acordo com aquilo que as pessoas querem ouvir. É óbvio que nem toda. Tu não podes agradar a gregos e a troianos, nem queres agradar a gregos e a troianos. Tu tens que dizer a tua verdade, trazer a tua verdade, e quem ressoar com essa verdade vai chegar até ti. Eu acho que o digital traz muito essa pressão da perfeição, não é? E traz muito essa questão de ser tudo gigante e perfeito e Tudo automático. bonito, até tudo super organizado. Às vezes prendo-me com essa questão, mas realmente nós somos, nós somos seres vivos, mutáveis, adaptáveis. Para quê? Negar essa essência, não é? Negar essa individualidade. Exatamente, eu acho que é mesmo isso. E, 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 portanto, eu acho que o digital aqui traz essa pressão adicional de, ok, ali só há perfeições, então bora lá trazer só aquilo que é perfeito. Bora lá fingir que somos aquela pessoa perfeita, aquela. Não, não é assim, não é assim que acontece. E temos que acolher isso. Quanto mais nós nos aceitarmos como nós somos, não é? Como os seres perfeitos dentro das nossas imperfeições, não é? Mais fácil é estarmos num lugar de muita verdade, de muita honestidade. Porque de que é que me adianta dizer coisas que as outras pessoas querem ouvir, se depois eu não quero ter esse tipo de pessoas à minha volta? Eu não quero ter na minha mentoria pessoas que não, que não ressoam com aquilo que eu tenho para lhes passar ou com a forma que eu tenho de ver, porque é só a minha visão, está tudo certo. E agora qual é a questão? Eu não quero ter na minha mentoria pessoas que vêm à espera de estalar os dedos. Eu já estive nesse lugar. Eu, quando comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal, qualquer tostão que eu pagasse por uma terapia ou por um curso, aquilo saía-me aqui. Era muito mais fácil eu pagar por uma jantarada ou por uma noitada ou por o que quer que seja do que por qualquer coisa de terapias. E depois passava-me pela cabeça do, ok, já paguei não sei quantas sessões e já fiz não sei quantos cursos, isto já devia estar a acontecer. E a realidade é que tudo isso só nos traz as ferramentas para nós podermos, dentro de nós, despertarmos aquilo que já existe cá dentro. E eu não fazia a minha parte. E isso é uma coisa muito importante que nós temos que perceber nas terapias, que é, não basta tu chegares e pagares uma terapeuta para resolver a tua questão. Não é ela que vai resolver a tua questão. A terapeuta está ali para contribuir para que tu, sim, tragas dentro de ti essa questão. E isto acontece em todas as áreas. Tu, se fores ao teatro, se o ator estiver no palco e tu tiveres uma sala cheia, completamente cheia, mas todos a olharem para os telemóveis, achas que o ator está feliz? Achas que ele se sente realizado? Achas. Não, ele está a fazer aquilo para ti. Então, ele dá os 100% dele, ele dedica-se os 100% dele, mas ele precisa dos teus 100%. Ele precisa que tu estejas a olhar, que tu estejas com atenção, que tu estejas a sentir o trabalho dele. Então, se não é o teu tipo de peça, não vais ao teatro ali, vai a outra peça qualquer. Não vais com aquele ator. E o mesmo com as terapias. Então, isto é tudo muito engraçado, mas na realidade é como aquela história das pessoas que dizem: eu dou sem intenção de receber. Não é verdade.
Nós, quando damos e trazemos os nossos 100%, e eu estou aqui empolgada e vou começar uma mentoria nova e pensei nisto e trazer isto e aquilo, eu estou à espera que do outro lado existe uma vontade de fazer esse caminho comigo e de trazerem também dentro deles o comprometimento, não é? Então, a vida, em tudo, nos relacionamentos, em tudo na vida, há mais do que uma parte envolvida e há mais do que uma parte que tem que se comprometer com isso. Meia Então, laranja com meia laranja dá uma laranjita, não é? precisamente, então de que adianta tu vires para a internet, dizeres aquilo que tu quer, que as outras pessoas querem ouvir e consegues angariar vendas, se depois tu tens pagamento, mas não tens o pagamento principal que tu gostarias de ter, não é? És o ator, estás no palco e tens toda a gente a olhar para o telemóvel em vez de estar ali contigo, em presença e a contribuir, porque o espetáculo é feito pela audiência e pelo ator, não é? Então, não adianta nós fingirmos essa perfeição e fingirmos quem não somos na internet para angariarmos, porque depois não Isso vai-se acontece. revelando, isso vai-se revelando. Não acontece, percebes? Aí é que está a grande questão. Então a grande questão é onde é que as pessoas que estão a ouvir, vão ouvir mais tarde até, onde é que elas te podem encontrar? Deixa-nos aqui os contactos, eu depois também deixo aqui no chat, mas dá-nos aqui assim, deixa-nos aqui o teu cartãozinho de visita. Então, o sofazinho que eu preparei, muito confortável e muito acolhedor, chama-se Os Olhos da Intuição. As minhas redes sociais, o meu site têm todos o mesmo nome. Eu sou uma pessoa que estou muito aberta a receber mensagens privadas e até há muitas pessoas que nunca fizeram terapia comigo e que já trocaram várias ideias comigo e que me trazem algum, alguns desafios e algumas ideias para serem discutidas. Portanto, o meu lugar, o sofá que eu tenho à disposição, num lugar de muito conforto e de muita partilha, porque eu preciso da Feedback. interação desse lado. Exatamente, então é um sítio mesmo de partilha, e o meu sítio de partilha é exatamente esse, chama-se Os Olhos da Intuição, seja no Instagram, seja no Facebook, seja o meu website, tem esse nome, e são todos muito bem-vindos, todos aqueles que sentirem de se sentar ali um bocadinho para 2 dedos de conversa, lá estou eu, ou para terapia, ou para o que quer que seja. Que bom, é isso. Visitem a página, acompanhem também o trabalho da Marta, que é muito em verdade, por isso também nós atraímos quem somos. E é muito bonito nisso. Marta, muito grata. Estaríamos aqui mais, não sei quanto tempo a falar, mas vai ficar para uma próxima, não é? E foi um gosto e uma honra receber-te. Eu posso atrever-me até a dizer que de duas mulheres perfeitas e imperfeitas, lançamos aqui um beijinho. Obrigada por nos estarem a ouvir. E era uma vez realmente marcas na atualidade, então marquem a vossa atualidade com pessoas como a Marta, como eu, que estamos aqui à disposição também, mais próximas, da verdade. E é isso. Isso. Beijinho grande. Tchau, tchau.